Você abre qualquer outro veículo, qual é o interesse? No Brasil a gente não tem isso claro. Lá nos Estados Unidos, eu tenho milhões de críticas ao modelo norte-americano em diversas coisas. Uma das coisas que eu acho que os Estados Unidos faz bem é que a mídia norte-americana, ela se guia por interesse claro e aberto. Você sabe qual é o posicionamento político da CNN, qual é o posicionamento político da Fox News. Aqui é todo mundo cheio de dedos. Não. Imagina, somos isentos. Aí tá lá o Estadão fazendo editorial contra o Lula, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia sim. E quando era o Bolsonaro, era desse tamanho as notinhas. Então você esconde os interesses. Nós somos humanistas, nós somos progressistas. A partir daí, a gente vai trazer informação de qualidade, nós vamos trazer opinião, nós vamos trazer tudo que é necessário para mostrar nossa visão de mundo para as pessoas, sem enganá-las. Então isso, para mim, é uma carta de super trunfo maravilhosa para se colocar na mesa quando se debate como o jornalismo, como o entretenimento, ou como o entretenimento jornalístico deve ser feito. Galera, e mais um bolsonarento que alcança o sucesso financeiro em um curtíssimo espaço de tempo, logo após entrar para a política. Estou falando do deputado por Santa Catarina, Zé Trovão. Em 2022, ele declarou à Justiça Eleitoral que não tinha patrimônio, e agora ele já tem 4 carros e uma casa no valor de R$1,5 milhão. A casa é financiada, porém o valor da parcela ultrapassa o salário de deputado que ele recebe. Dá uma olhadinha só na matéria. Zé Trovão compra casa de R$1,5 milhão e 4 carros após virar deputado. Não é comum a gente ver pessoas que entram na política e aumentam o patrimônio. Mas o Paulo Capelli traz pra gente de que essa turbinada no patrimônio do deputado federal Zé Trovão tem chamado a atenção, inclusive, para os padrões aqui de Brasília. O Zé Trovão, ele se elegeu em 2022 e em 2022 ele disse que não possuía nenhum bem. Isso era uma coisa que ele falava, né, durante as eleições que ele apresentou. E agora, 1 ano e meio depois de começar, então, o seu mandato, ele já comprou 4 carros, uma moto e acaba de comprar uma casa de R$1,5 milhão. Essa casa fica num condomínio de luxo lá em Joinville, na cidade de Santa Catarina, e tem 417 metros quadrados de área. Né, o terreno inteiro. Então você imagina muito grande, um terreno bem grande. Só que tem um detalhe que chamou a atenção do Paulo Capelli, por isso que ele publicou aqui na coluna. A questão é que as parcelas do financiamento da casa são maiores do que o salário que o Zé Trovão recebe na Câmara. O salário de um deputado é R$44 mil bruto, mas os descontos que incidem sobre o salário do Zé Trovão fazem com que ele receba cerca de R$12.300 por mês. Esse é o salário líquido atual do deputado Zé Trovão. Só que a parcela da casa, cada prestação, está sendo no valor de R$13.600. Ou seja, mesmo que ele entregasse todo o salário todo mês, não seria suficiente para cobrir essas parcelas. São 360 parcelas que vão totalizar R$1.100.000. A justificativa que o Zé Trovão apresentou para esse fato é de que as despesas desse financiamento vão ser divididas igualmente entre ele e a esposa, que é a assistente social Cris Oliveira, com quem ele casou esse mês. Inclusive, a gente trouxe imagens e vídeos da celebração. Outro aspecto curioso dessa transação milionária, também trazida aqui pela coluna do Paulo Capelli, é que no registro da compra e da venda do imóvel, que foi assinado em 12 de julho desse ano, não há o nome da Cris Oliveira, só a menção ao nome do Zé Trovão. Então quer dizer que essa esposa está pagando quase R$7 mil no imóvel, cujo documento não tem o nome dela. Tá mal contada essa história aí. Seria ele mais um Flávio Rachadinha? Não estou afirmando, só estou perguntando, e perguntar não ofende. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e aproveite para me seguir e comenta aí. Explica, Zé Trovão. Lula foi condenado e preso por um triplex no Guarujá que ele nunca adquiriu. Sabia que o PT processou o Nicolas Ferreira por chamar o Lula de ladrão? Agora o STF abriu um inquérito contra o deputado Nicolas Ferreira para ele apresentar as provas que nem a Lava Jato nem o Moro conseguiram até hoje. A Lava Jato investigou o Lula por 5 anos, grampeou o telefone da presidente Dilma, fez escuta no escritório dos advogados do Lula, apreenderam até o tablet do neto do Lula e não encontraram absolutamente nada. Não encontraram nenhuma gravação do Lula tentando blindar os filhos dele contra investigações, igual o Bolsonaro fez. Que assim, anos investigando o Lula, não encontraram nada, mas encontraram do Bolsonaro. Mas assim, quem comenta aqui em todos os vídeos que eu faço sobre política que o Lula é ladrão, eu quero que você me apresente as provas. Só que você não vai, porque não tem. Vocês já ouviram falar desse cara aqui?
Coronel José Eduardo Naime, ou Naime. Ele era comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e é um golpista. Esse golpista foi preso porque naquela quebradeira de Brasília, depois ele disse que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não sabia que ia ter aquela quebradeira toda, ele sendo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Esse golpista foi preso e durante a sua prisão ele ficou sem salário. E aí o que a esposa fez? Solicitou Pix, óbvio, pediu Pix, porque aquilo estava sendo uma tortura psicológica. Como que eles iriam viver sem o salário dele? E aí os patriotários enviaram grana para eles. Coitado do coronel, agora coronel da reserva. Pois agora eles estão fazendo uma reforminha na sua piscina. Será que foi com o dinheiro dos patriotários? O que vocês acham? Olha, gente, o dia que eu estiver precisando de dinheiro, eu vou pedir Pix aqui também, hein? Porque olha, a vida ficou tão fácil depois que criaram o Pix, né? Agora golpe tá aí, cai quem quer. Lula manda um recado duro para o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. E eu vou trazer uma comparação entre o Maduro e o mito brasileiro. Fica no vídeo. Curta, comente, compartilhe que eu vou dar detalhes sobre as informações e deixo a minha opinião. O presidente Lula, nesta segunda-feira, 22 de julho, mandou recado duro para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Contextualizando antes do recado do Lula. A Venezuela está em processo eleitoral, no próximo domingo tem eleições, que vai escolher o presidente da República. Nicolás Maduro concorre à reeleição pela terceira vez. E o principal adversário é Edmundo González, apoiado diretamente por Marina Corina, a grande líder da oposição venezuelana, da direita, e que foi impedida de participar do pleito em função de questões burocráticas, por assim dizer. Pois bem, Lula ontem, comentando esta questão, foi claro, o Maduro tem que aprender. Se perdeu, vai para casa. Significa dizer, não ganhou a eleição, vai para casa, cuida das feridas e volta na próxima. E eu vou aproveitar esta fala do Lula para mandar um recado pro pessoal da extrema-direita brasileira que reclama até hoje das eleições. Não foi para casa, não aceitou a derrota, não aceitou a vontade popular. Portanto, o mito brasileiro é muito parecido com o Maduro venezuelano, na incompetência administrativa e também na truculência em querer acabar e com o processo democrático estabelecido no país pela Constituição brasileira. O Maduro conseguiu inclusive mudar a Suprema Corte, mudar leis para lhe beneficiar. Aqui no Brasil, o mito até tentou. Não ganhou a eleição, tentou golpear a democracia. Combinou com o Rio de Janeiro e agora quer o quê? Arrego, anistia. Além de ser um mito covarde, também é um mito aprendiz de ditador, aqui no Brasil, como é o da Venezuela. Muito parecidos os dois. Culto de prosperidade, Mancráudia cremosa, canta lá baixúrias. Ouça-lhe cantar lá na praia, chora manada. Fica no vídeo, Cláudia, que o nosso irmão Ana Raio e Zé Trovão vão ensinar como o milagre da prosperidade e multiplicação podem transformar a sua life, a sua vida. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, expandiu em muito seu patrimônio após assumir seu mandato. Sem bens declarados em 2022, o ex-caminhoneiro adquiriu uma casa avaliada em R$1,5 milhão de reais. 4 carros, além de uma moto, mais de 1 ano e meio depois de tomar posse, destaca a reportagem do Metrópolis. A residência, localizada em um condomínio de luxo em Joinville, Santa Catarina, tem 417 metros quadrados e foi financiada com parcelas que superam o salário líquido do parlamentar, que é de aproximadamente R$ 12.300. As prestações do imóvel são de R$ 13.600 por mês, valor que Zé Trovão declarou que será dividido com a esposa Ana Raio, mais conhecida como Cris Oliveira, assistente social. O deputado explica que todos os custos de vida do casal são igualmente partilhados.
Ele só não explicou, né, Cláudia Cremosa, que como ganha R$ 12.300 porque ele tem empréstimos e também dívida de pensão alimentícia que ele paga mensalmente, e com mais um salário de uma assistente social poderão pagar a parcela de R$ 13 mil dessa mega mansão, e além de todos os 4 carros e a moto que eles acabaram de adquirir. É tipo assim, não paga o IPTU, também não come durante todos esses anos, são 360 parcelas, ele não pode comprar sequer uma cueca durante este tempo para justificar as parcelas deste imóvel, né? Tão humilde. Esta é a mesma galera que chama o Lula do maior bandido da nação, porque foi acusado de ter um triplex no Guarujá que, por acaso, agora foi a leilão pelo proprietário, verdadeiro dono do triplex. Imaginem só vocês, se o Lula ou um dos seus filhos tivessem em seu nome, por exemplo, 107 mansões, sendo 51 delas compradas com dinheiro vivo. Se você, Cláudia Cremosa, também tem um testemunho tão lindo de prosperidade para contar na nossa igreja, conte-me aqui nos comentários, Cláudia, porque na minha vida não está acontecendo isso, a não ser as contribuições de vocês que estão chegando. Amém, glória, glória. Ui, pingou, Cláudia. E se você que não contribuiu puder contribuir com este canal, deixo aqui também a chave para você fortalecer esse trabalho, porque aqui nós falamos a verdade. Doa a quem doer. Bapê. Tentar roubar um celular é crime. Tentar roubar arroz não é crime. Eu não sei quem é que tá falando pra você que tentar roubar arroz não é crime. Porque o que eu tô falando a respeito desse assunto são 3 coisas. A primeira delas, a hipocrisia dos bolsonaristas. Porque na época do governo Bolsonaro, que tentaram desviar $1 por vacina, vocês diziam que não teve corrupção. Vocês diziam que não havia crime. Vocês questionavam, cadê o dinheiro? Se teve dinheiro desviado, onde é que tá? Pra onde é que foi? Por que ninguém foi preso? Era o que vocês diziam. A carteira de vacinação do próprio Bolsonaro foi falsificada. E vocês dizem que não é crime. Então, essa hipocrisia é a primeira coisa que eu aponto. A segunda coisa que eu digo é o seguinte: se houve uma tentativa do Nery Geller de tentar desviar dinheiro, o governo Lula já fez a parte dele. O próprio Lula já fez a parte dele, que foi demitir o Nery Geller. Não dá pra continuar com um cara que tá suspeito, que tá respondendo a uma investigação, porque a investigação foi aberta pela Polícia Federal a pedido da Conab, tá? Do próprio governo Lula. A Polícia Federal agora tá investigando. Diferente do Bolsonaro, que manteve o Ricardo Barros como líder do governo dele, mesmo depois das acusações de tentar desviar $1 por vacina, tá? E o terceiro ponto que eu abordo, que eu agora esqueci, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, lembrei! O terceiro ponto que eu abordo é o fato de vocês dizerem que o Nery Geller é petista, é de esquerda. O cara começou na política na década de 60 pelo PSDB, passou pelo PMDB, 2 partidos que fizeram oposição ao governo Lula, ao governo Dilma, e hoje é do PP, um partido que faz oposição ao PT, partido do Arthur Lira, antigo partido do Bolsonaro, partido do Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. No final do ano de 2022, o Nery Geller, ele foi pedir a bênção do Bolsonaro pra ser senador da República. É isso que eu abordo. Agora, se ele estava tentando roubar arroz, que ele seja preso, que ele seja investigado agora, que ele vai ser investigado pela Polícia Federal, e se for constatado que ele realmente estava tentando desviar dinheiro público, que ele vá preso. Mais uma refinaria para o Nordeste. Eu já vou te explicar tudo bem direitinho, mas antes fala aqui pra mim nos comentários o nome da sua cidade e também não deixa de me seguir, hein? Depois do presidente Lula ter anunciado que vai retomar as obras da refinaria Abreu e Lima para poder terminar a segunda etapa, a gente tem mais uma notícia de mais uma refinaria aqui no Nordeste. Detalhe, essa nem sequer é da Petrobras, tá? A Petro Recôncavo, que é uma empresa baiana que já tem uma refinaria lá no estado da Bahia, agora vai construir uma refinaria no Rio Grande do Norte. Essa refinaria vai ser uma unidade de processamento de gás natural. E com isso a gente vai fortalecendo cada vez mais a nossa soberania energética. Sem falar, né, que tanto na obra quanto depois, quando a refinaria estiver pronta, isso vai gerar emprego de muita qualidade. Que maravilha, hein? Agora a gente tem uma chuva de memes chamando o Haddad de taxade, taxe-me. Aquelas coisas patéticas. Me desculpem aqui os amiguinhos e amiguinhas da quinta série, mas coisa de quinta série, né? Coisa de homens infantilizados. O mais louco de tudo isso é que a grande maioria das pessoas que andam postando memes do professor Fernando Haddad vão ser beneficiadas pela reforma tributária que ele, o Haddad, fez. É impressionante, cara. Um bando de lambe-botas da elite econômica desse país. O cara que tem um Palio 96 a álcool e acha que é da elite financeira, ou a madame que tem um Renegade financiado em 60 meses
e acha que faz parte do Grand Monde. Vocês são pobres. Vocês são da classe trabalhadora. Você que vive do seu trabalho, ou seja, precisa trabalhar para comer, para viver, é igual a mim, é igual ao porteiro do seu prédio, da faxineira que limpa a tua sujeira, o dono da venda, do açougue. Todo mundo que vive do seu trabalho é da classe trabalhadora. Vocês não fazem parte de elite nenhuma. Aliás, vocês serão beneficiados com a reforma, porque vejam, o arroz, feijão, o café, a farinha de mandioca, de milho, a farinha de trigo, frutas, leite, manteiga, margarina, carnes. Carne agora, a alíquota foi zerada, assim como todos esses produtos que eu falei aqui. E isso beneficia a maior parte dos brasileiros, sobretudo quem mais precisa. E a todos que vivem do seu trabalho, melhora a economia. Aliás, talvez seja essa a razão de tanta gente beneficiada pela reforma está ajudando a espalhar esses memes, para sabotar a economia do país. O bolsonarismo, gente, adoeceu esse povo a esse ponto. É como o cachorro que passa o dia latindo, defendendo a mansão e à noite tem que dormir do lado de fora da casa. É um paradoxo. A outra razão desses memes, dessas campanhas, é a tentativa de desconstruir uma figura política importante do campo progressista. Sim, Fernando Haddad muito provavelmente será o sucessor de Lula. Aliás, já foi. Quando meteram o Lula na cadeia, foi ele que foi para o sacrifício e só não ganhou a eleição porque, entre vários fatores, como uma campanha de fake news contra ele, industrial, que fizeram, mamadeira de piroca, kit gay, a divulgação do depoimento fake do Palocci na véspera da eleição, feita pelo ex-juiz Sérgio Moro, que viraria ministro do governo do Inominável. O Haddad teve quase 50 milhões de votos. E um detalhe, quando ele começou a subir nas pesquisas, o ex-juiz Sérgio Moro, com essa divulgação do depoimento falso, fake do Palocci, incendiou a mídia nacional de novo contra o PT. E foi assim que ele não foi eleito em 2018, por outras diversas razões. Portanto, essa onda de memes contra ele tem essa camada também. Haddad é o sucessor natural de Lula. Não se esqueçam disso. Ontem eu vi que em Nova York apareceu um desses memes na Times Square, naqueles telões gigantes. Quem pagou? Aquilo é caríssimo. Só grandes marcas internacionais fazem esse tipo de anúncio. Quem foi que pagou? Pois é, sabe quem foi? Os herdeiros, os proprietários das grandes fortunas que pela primeira vez na história desse país terão que pagar imposto. A real é essa gente mesquinha não quer pagar imposto. E para isso sabotam o país, fazem isso por vingança, financiam campanhas fakes milionárias na tentativa de desconstruir uma liderança importantíssima do nosso país, fazendo com que um bando de imbecis ataquem a única pessoa que foi capaz, teve coragem de fazer com que a elite econômica do Brasil passasse a pagar imposto sobre suas grandes fortunas. E mais do que isso, que zerou o imposto da cesta básica e ainda incluiu uma das proteínas mais importantes para o povo brasileiro, que é a carne, a picanha, a maminha, a fraldinha, a costelinha de porco, que eles acham que esses itens são só para os bebês da Faria Lima, de Alphaville e do Leblon. Não, meus caros. Agora vai ter carne com imposto zerado para todo mundo. Você que se diz de esquerda, do campo progressista, ou que tenha um mínimo de apreço à dignidade humana, repudie esses memes. Responda quando receber no seu zap, quando ouvir um desses zumbis falando bobagem por aí. Diga para eles, todo povo brasileiro merece e tem o direito a se alimentar, assim como os filhos da elite. Eu tô falando elite, rico mesmo, viu? Eles vão começar a pagar imposto das suas fortunas. Boa quinta-feira para vocês. Bom, o 18 de setembro eu estarei no Teatro do Brasília Shopping, no Distrito Federal, e 2 de outubro no Teatro da UNO, em Florianópolis. E ainda tem setembro no Cândido Mendes, em Ipanema, Rio de Janeiro, meu novo show, O Amor Sempre Vence. Ingresso pelo Simpla. Boa quinta.